Olá, boa noite, tudo bem? Bom, mais uma segunda-feira, que a gente vai bater um papo super bacana, super informativo. Te convido a estar aqui conosco, te convido a ficar com a gente na próxima uma hora. Hoje vai receber uma convidada muito especial. Hoje nós receberemos a estudante de radialismo, Juliana Marques, que vai falar sobre um assunto que para mim é extremamente importante, porque quanto mais se dá voz à mulher, quanto mais se dá voz a esse ser iluminado que põe vida no mundo, para mim isso é muito importante. Para mim é muito importante empoderar cada vez mais as mulheres. É muito importante que elas estejam cada vez mais aonde elas quiserem, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Eu e a Jo, a gente vai bater um papo super bacana hoje sobre a voz da mulher preta no rádio. No rádio, porque a Juliana é estudante de radialismo, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas mais do que isso, nós vamos falar sobre a voz da mulher preta, sobre a importância dessa voz, sobre o lugar dessa voz, sobre tudo que essa voz tem a dizer, tá bom? Então, de novo, seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou convidar a Ju para entrar no nosso bate-papo. Se você tiver qualquer pergunta, manda aqui pra gente, tá bom? Vou cumprimentar o pessoal. Tudo bom, Duda? Boa noite. Vini, boa noite. Juzinha que já entrou, já vou te chamar, tá bom? Pra gente começar esse bate-papo. Vamos lá. Bom, esperar agora só a Ju entrar e a gente começa esse bate-papo que vai ser super bacana. De novo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda aqui pra gente que vai ser um prazer responder. Olá, boa noite. Tudo bem, Boa Ju? noite, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar falando com vocês. Ah, meu amor, pode ter certeza absoluta que o prazer maior é nosso. Uma honra ter você falando com a gente. Acho que você estava me ouvindo um pouquinho antes de eu te chamar, dizendo da importância dessa voz, sabe, Ju? Mais do que qualquer outra voz, eu acho que a voz da mulher e a voz da mulher preta, que deu origem a tanta coisa, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser gritada, na verdade. Bom, meu amor, primeiramente, de novo, muito obrigado pelo convite. A gente está O prazer é extremamente todo feliz em meu. te receber, extremamente feliz em te receber. E Ju, eu vou abrir nosso bate-papo como mais ou menos eu faço com todos os nossos convidados. Queria entender um pouquinho de por que dessa escolha do radialismo. O que te deu esse start de querer colocar a voz aí para todo mundo te ouvir? Me conta. Assim, eu desde pequena, né, eu sempre acompanhei muito rádio. Eu não vejo TV, não vejo TV. É muito raro eu ver TV. E eu sempre tive o meu rádio, assim, do meu lado, assim, sempre que meus pais me perguntavam o que eu queria de presente ou o que eu queria de algo novo na casa, era o meu rádio. Então eu, desde pequena, acompanho, assim, o rádio desde os 2 anos, eu acho. Ai, Desde que os 2 anos eu tenho essa paixão pelo bacana! rádio. É Que o rádio, é o legal! rádio. Eu durmo ouvindo rádio, acordo ouvindo rádio. Tô sempre de fone de ouvido, então eu acho que isso me motivou um pouco mais a eu acho que eu estava na quinta série, quando eu decidi que eu ia continuar com o rádio. Entendi. Nossa, que bacana. É difícil a gente ver um jovem, ou na verdade hoje em dia, é difícil você ver qualquer pessoa falando de rádio, né? Porque com esses aplicativos de música que a gente tem, o É, rádio foi ficando de cantinho, de lado. A gente vê assim, às vezes, um vô, um tio mais velho, até os pais, se forem mais velhos, que daí ainda tem aquele costume, às vezes, até de ouvir jogo no rádio, né? Mas você não vê muito mais do que isso. Ô Ju, e me diz uma coisa, sendo estudante de radialismo, sendo aí uma futura voz de mulher preta no rádio, qual que é a importância que você enxerga em cada vez mais a mulher tomar o lugar dela aonde ela quiser? E principalmente, o que você acha que pode ser um diferencial em ter uma mulher preta falando no rádio? eu acho que primeiro quebra qualquer preconceito, né? Porque eu acho que eu não me lembro assim de conhecer muitas mulheres radialistas negras falando sobre a importância do rádio. Geralmente é muito difícil assim.
e eu decidi essa caminhada porque eu acho que ela tem que ter o espaço dela. Um exemplo é como o futebol. As mulheres podem ficar no futebol. Lugar de mulher é no estádio, é onde ela quiser. Sim. Então Sim. eu acho que isso me ajudou a escolher, eu vou seguir isso e vou. Eu acho que uma das escolhas que eu escolhi o rádio também é como um protesto. Porque eu acho que a Boa. gente tem capacidade de mostrar ali que a gente está ali, porque nós também somos pessoas, nós também somos criadas e nós somos criados para ficar onde a gente quiser, onde a gente acha que tem que ficar. Sim. Então eu acho que essa foi a minha escolha, assim, eu vou seguir esse sonho, assim, porque eu acredito que eu possa e a gente consegue. Isso me Perfeito. fez ficar forte. Eu acho que hoje qualquer lugar de protesto é válido. Qualquer forma de Sim. protesto é válido, porque assim, o que nós precisamos é de fato assim, é que vocês se imponham cada vez mais, que vocês estejam em todos os lugares possíveis, cabíveis e imagináveis da sociedade. O Fernando tá falando uma coisa bacana aqui, um dos nossos espectadores, que só que as mulheres têm que ganhar assim Vini, como o homem. Oi, Vini, eu tô te ouvindo muito baixo. tá me ouvindo melhor agora? Acho que agora sim. Ah, então tá bom. Então, eu estava comentando contigo, Ju, que o Fernando Zanella fez um comentário muito, muito bacana de que, de fato, o lugar da mulher, óbvio, onde vocês quiserem, a gente não tem dúvida nenhuma sobre isso, mas mais importante do que isso é que isso seja igualitário, ou seja, o mesmo que um jogador de futebol ganha, uma mulher tem que ganhar. Não é porque ela é mulher que ela tem que ganhar menos do que ele. Até porque, venhamos e convenhamos, né? A nossa seleção brasileira feminina anda bem melhor que a seleção masculina, né? E aqui eu acho que é um país de muito. Não só aqui, né? Mas eu acho que no mundo a gente tem muito preconceito, né? Eu acredito que a gente tem muito preconceito, assim, porque assim, eu tenho amigas que trabalham com futebol, por exemplo, aqui tem a Gaúcha, a Rádio Gaúcha, e tenho três amigas que elas fazem parte de um conjunto de esportes e para elas é algo novo, assim, que elas nunca foram convidadas para fazer um setor de futebol. Por quê? Entendi. Porque eles acham que os homens têm mais capacidade para isso. Então elas tiveram um jeito diferente de protestar contra isso, né? Eu tenho Uhum. amigas que hoje também estudam, que elas estão na área do jornalismo, na área do futebol, e agora que elas estão começando a, a fazer parte disso, né? Entendi. Então, Ju, é algo e novo. deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda estando. Vini, a ligação tá baixa. Oh, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Ah, Ainda não, então estando cursando o radialismo, você tem parei. uma noção de quantas mulheres e de quantas mulheres pretas nós temos como radialistas? Não, não tenho. Na verdade, sim, eu fiz uma pesquisa, né? Eu estava estudando sobre isso. E assim, é muito pouco. Muito pouco. A maioria, assim, é branca. É branca. É que assim, na verdade, o que é? Esse setor de radialismo, ele se encontra-se mais homens do que mulheres. Então é Certo? muito raro. Então não tem assim um nível assim para te dizer, tem mais isso, tem mais aquilo. É que na verdade isso é do homem, né? Geralmente assim, isso é pelo homem, né? Entendi. Por exemplo, o que assim, no mundo no futebol, por exemplo, tu vê mais mulheres, tu vê mais homens no estádio. Agora está começando as mulheres, eu participava de um grupo também do que era da torcida feminina no estádio aqui eu sou colorada. E a Uhum. gente participava. Agora que as mulheres estão começando a fazer parte desse mundo do futebol, Entendi. né? Entendi. Então, é muito difícil assim, porque às vezes eu vejo as mulheres sofrendo preconceito, né? Tem muita coisa assim que precisa ser mudada, né? Eu acho Sim, assim, sem dúvida. no jeito. Eu acho E, que, mas eu acho bem, na verdade eu não acho difícil assim, mas eu acho que a gente tem um caminho pela frente, né? A seguir, assim.
Eu tenho um sonho de seguir nessa área justamente também para acabar com o preconceito, para mostrar que a gente é capaz, que a mulher pode ficar no futebol, que ela fica onde ela quiser. Mas é muito difícil, assim, porque o futebol era visto, e eu acho, na minha opinião, que é visto ainda para homem, assim, né? Não é uma coisa vista pela mulher ainda, né? Então, radialismo, assim, tem muito pouco, né? Entendi. Ju, e aí, ainda nessa questão de estatísticas, digamos assim, na sua sala, quantas Eu mulheres comecei negras ou quantas... Não, assim, nenhuma. Nenhuma. Vini, tu tá cortando aqui o teu vídeo. Tu tá só falando e não tá se mexendo. Pra, Peraí, pra mim tá peraí, normal. peraí. Agora sim, agora voltou. Não, pra mim Tá. voltou. Deixa eu repetir então. Na Aham. sua sala, né? Ou, enfim, quantas mulheres pretas tem na sua sala? Olha, Vini, nenhuma, assim. Até na época do colégio, né, os professores perguntavam, assim, né. Na verdade, assim, em todos os meus estudos, eu sempre fui a única negra da sala, né. Entendi. Eu sempre fui a única, né. Então, assim, no começo, assim, eu via, bah, que eu ficava meio ressabiada, assim, né. Ah, eu, né, a única negra, assim, né? E quando eu decidi escolher, assim, a profissão que, futuramente eu quero, né, trabalhar na área do futebol, eu quero ser isso. Eu sempre tive apoio, assim, da minha família, assim, né? Mas dos amigos já não foi tanto, assim, porque, bah, tu vai ser a única ali que não é que é uma área difícil, é uma área, né? É uma área que tu tem que ter muito, como é que eu vou te dizer, tu tem que saber muito, né? Uhum. Aí eu ficava meio assim, mas eu nunca desisti, assim, né? Eu sempre achava que, a gente tem que lutar por aquilo, né? Então, pra mim foi algo bem, algo novo, assim, digamos assim, né? Porque, tu Entendi. saber que tu é a única negra, porque assim, eu fui pesquisar, né? Fui estudar um pouco mais para falar sobre rádio, falar contigo, fazer essa live. E eu tive contatos apenas com uma negra. O resto tudo Entendi. era radialista homem, né? Nossa. Então, eu acho que a gente tem que, eu acho que eu vejo uma necessidade, assim, de expandir um pouco mais essa área, assim, né? Para Na trabalhar na área verdade, do futebol. na verdade, Ju, eu acho que a gente, o teu retrato, o que você acabou de passar pra gente, infelizmente, não é um retrato só da área do radialismo esportivo, tratar do futebol. Mas assim, a gente vê que é um retrato, infelizmente, que está em 90, em 99% da nossa sociedade. Nós não temos representatividade da mulher preta em grandes áreas. É nulo, é nulo. E aí, assim, eu lembro quando a Os gente estava... médicos também, assim, na medicina também, né? Eu tenho amigas que estudam medicina também, é muito raro tu ver, né? Mulheres negras atuando nessa área. Eu acho que tem poucos, assim, né? Num todo, assim, né? Sim, E tu sim, vê, sim. assim, o crescimento, assim, mas é uma coisa, assim, que... no começo eu ficava mais assustada, assim, não tem nenhuma mulher negra, assim, para representar a gente, para falar de, né, para falar de futebol, para falar de preconceitos, para falar de coisas, assim, que a gente tem, né, que se impor, assim. E preconceito é uma coisa que me deixa muito indignada. E eu acho que as pessoas têm o direito de protestar dentro dos seus limites, né, e dizer o que elas pensam, né? Claro, E para claro. mim, agora que tá, não me assusta mais, porque parece que preconceito virou uma coisa comum, né? É, Então, é, é. virou uma coisa comum. Então, é bem diferente, assim, é meio ainda é estranho, mas não tão, assim, né? Porque isso tá Entendi. no nosso dia a dia, né? Eu sei que a pauta aqui sou eu, mas não sei contigo, né? Se você tem, se tu vê Não, muito mas preconceito, é. assim. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Hoje, Ju, a gente fala assim, 2020, um país evoluído.
Mentira, mentira. Essa evolução é pífia, essa evolução é uma grande mentira, porque assim, tudo neste país ainda que foge ao padrão heteronormativo, cis, branco, meu amor, é tratado como diferente, é tratado como estranho, é uma aberração, infelizmente. Ju, tem uma pergunta aqui que o Vini mandou pra gente que eu acho bem bacana. Como que era, ou na verdade ainda é, né, pra você, como os olhares por você ser a única preta da sala, como é que era ou como é que é isso ainda hoje? É que assim, eu no começo, assim, eu sempre, como eu falei, né? Todas as minhas aulas sempre fui eu sempre fui a única negra da sala, né? E eu não sei dizer assim sentimento, é que assim, eu em alguma época ali eu já sofri um pouco de preconceito, assim, mas eu não quis levar adiante, né? Porque eu acho que era uma coisa tão, acho que hoje eu ligo bem mais para isso, né? Eu até às vezes converso Uhum, com meu pai e, ai pai, tu viu? Olha só que indignação isso aqui que tá passando na TV, isso é um absurdo. Aí eu acho que eu acho que eu não ligo, eu não ligava, né? Muito. Mas agora eu acho que eu ligo porque assim, a gente tem que ter o nosso lugar, né? A gente tem que ter o nosso espaço, a gente tem o direito de, né, de ser quem a gente quer. Então eu acho que hoje eu luto muito mais por isso, eu fico muito mais indignada do que antes, assim, né? entendi. Então, respondendo o Vini, eu acho que é um sentimento muito estranho, assim, de saber que ainda existe preconceito, que a gente é difícil a gente dizer sobre isso, porque quem já passou por isso, né? Sim, exatamente, É meio exatamente. diferente, assim, mas eu acho que se a gente, eu acho que a partir do momento que tu te impõe e te dá a tua opinião, é quando tu te expressa, assim, né? Então eu acho que as coisas podem um dia mudar, mas eu ainda acho muito difícil ainda, Sim. porque é muito estranho, assim. Eu até acho assim que as pessoas deveriam se olhar para si também, né? É como Eu acho que é muito nós. difícil, é muito difícil tu olhar para os outros e não olhar para si, né? Exatamente. Então, Eu eu acho que acho nós que no estamos. preconceito é isso. Nós estamos tão habituados a lutar a causa do outro. Então, assim, aí eu tô vendo. Eu tô vendo alguém sofrer qualquer tipo de preconceito. Então eu vou lá, eu luto, eu brigo por isso. Mas o que você falou é extremamente importante. Nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos nos expressar. Porque, assim, às vezes as pessoas acham que não machuca, que não fere. Mas só a gente, só quem sofre, só quem passa, sabe o que está se passando. É como nós conversamos com o Iriel a semana passada. Isto aqui é o que move a humanidade. E às vezes isso aqui tá tão doente, tá tão problemático, e as pessoas não tomam essa consciência. Ju, e me diz uma coisa. Quando que você entendeu, ou quando que você resolveu que dar voz a um sonho, dar voz a querer ser radialista, era uma coisa que ia te fazer melhor? É, que, é que tem dois caminhos, assim, sabe? O rádio e o futebol sempre tiveram muito presentes na minha vida. Então, assim, como eu escutava muito rádio desde pequena e acompanhava muito futebol, eu, com o tempo, foi juntando, né, o radialismo e a paixão pelo futebol. Mas o rádio, eu ganhei um rádio quando eu era pequena, e aí eu queria ouvir. E eu acho que falar, eu acho que eu sou muito da área da comunicação. Eu gosto muito de Uhum. falar, de me comunicar com as pessoas. Então, e como eu falo pouco, né? Eu acho que foi crescendo esse sonho de querer trabalhar com rádio, assim, porque, como eu disse, eu não vejo muita TV, assim. Eu já acordo, já vou pro rádio, eu já faço minhas coisas, tenho o rádio ligado. Essa Entendi. paixão, assim, pelo rádio é maior, assim. E eu acho que eu acho que o rádio é uma forma de expressão.
Eu acho que o rádio, tu pode estar ali na frente do microfone e dizer o que tu sente também, né? Também. Entendi. Então, é essa a minha Ô, paixão Ju, pelo rádio. deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso que você acabou de falar, de que o rádio é uma forma de expressão e que ali você tem o microfone aberto para você ser quem você é. Você acha que, mesmo com nomes como Maria Júlia Coutinho, no segundo maior jornal de repercussão pública desse país, Glória Maria, sendo quem é, tendo a carreira que tem, você acha que mesmo com estas representantes, ainda, o que você acha que falta? O que você gostaria de ver representando a mulher preta? Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de ver é respeito. Porque eu acho que eu já vi várias vezes a entrevista tanto da Maria Júlia quanto da Glória Maria de falando e pedindo respeito pela profissão delas, né? Que elas não estão ali pra falar bobagem, que não estão ali pra brincar. Essa foi a fala exatamente da Glória Maria. Eu não tô aqui pra falar bobagem, tô aqui pra fazer o meu trabalho, como qualquer outra jornalista, mas eu exijo respeito porque eu sou preta. E ela falou isso uma vez, e isso eu fiquei pensando, né? Pô, ela tem que dizer isso para ela tentar ser respeitada. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é respeito. Eu acho que respeito, né? Eu acho que respeito para poder mostrar aquilo que tu quer ser, entendeu? Entendi, Eu acho que entendi. isso falta, porque realmente é muito estranho, né? Tu vê. É que pra mim é muito diferente, assim, vendo as mulheres pretas terem que lutar para chegar onde elas querem. A Sim. minha visão que eu tenho, a minha visão é essa, que elas têm que lutar muito. Não estou dizendo em relação a estudo, estou querendo dizer em relação a respeito, em relação à dignidade Em conquistar o espaço, né? Porque assim, o que e você conquistar o falou, espaço, porque o é que muito você falou é pouco, né? muito, sim, é muito pouco, e assim, o que você falou vai muito em conjunto com uma coisa que eu acredito que é o seguinte, outras pessoas, e aí assim, homens ou mulheres, não precisam se impor para ter respeito. Então, assim, ela precisa ser a melhor da sala, ela precisa ser a única da sala, e quando ela conquistou tudo isso, lutando como todo mundo, ela ainda tem que gritar, ela ainda tem que erguer a voz e dizer que ela exige respeito. Quando, na verdade, o respeito deveria ser uma linha que não se quebra. Não é porque você é preto, branco, azul, amarelo. O respeito tem que existir o tempo todo. Então, assim, Sim, é com triste quando a certeza. pessoa tem que gritar para ser respeitada. Quando ela tem que se É, impor para ser respeitada. a Maria Júlia Coutinho fez uma gravação, acho que há um mês ou 2 meses atrás, exigindo respeito, né? Porque ela fez uma reportagem e os pessoal, os mal educados, né? Eles foram para cima no sentido de ofendê-la. E ela, vocês me Exato. respeitam, porque eu sou uma jornalista, apesar de eu trazer informação aqui, eu sou preta, eu sou gente como qualquer um, Exato. né? Eu Exato. acho que hoje em dia o que a gente pede, né, para quem é preto, para quem é preta, que sejamos respeitados, né? Porque eu acho que existe uma desigualdade muito grande, né? Sim, sim. Entre. Ô, Ju, eu quero te fazer uma pergunta agora, que na verdade assim, eu não tinha nem pensado nisso quando a gente começou a conversar sobre essa nossa live, mas eu queria te fazer uma pergunta, e assim, sinta-se extremamente à vontade se você não tiver a par do assunto, porque foi uma coisa que me surgiu agora de verdade. O que que você acha que morreu, que foi enterrado junto com Marielle Franco? O que causou nessa sociedade já tão podre onde nós vivemos terem cessado a vida de uma mulher preta e representante do povo no Rio de Janeiro? Olha, eu acompanhei bastante assim o caso, né? E eu acho que primeiro ela era uma pessoa muito digna. Eu cheguei a acompanhar, né, a história dela de vida, né? Ela era uma pessoa que lutava
pelos direitos, né? E assim, eu não, calma, eu tô um pouco nervosa. Fique em E paz, meu amor, fique em paz. eu acho que, olha, eu acho que o jeito que ela falava e o jeito que ela lutava pela sociedade é algo que foi tirado dela, né? Porque ela era uma pessoa muito justa, né? Ela lutava por aquilo que ela acreditava, né? Ela lutava pelos direitos de todos nós, de direitos das mulheres também. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, é que é um assunto muito delicado, né? É, E a gente fica sem o que dizer, assim, e eu não sei é. muito o que dizer porque eu até me emociono, né, às vezes, falando assim. Mas eu acho que, primeiro, o que foi enterrado, óbvio, né, claro, foi a vida dela, né, que eu acho Sim, sim. que até hoje tem que ser explicado, né, é uma coisa que tem que ser explicado, porque não tem, assim, muito que se dizer, assim, mas eu tô até meio sem palavras, pega de surpresa, assim. Ai, Ju, perdão, Mas, perdão. não, tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que muita coisa tem que ser investigada. Eu vou ser curta, meio curta e grossa, assim. Eu acho que muita coisa tem que ser vista, assim, porque ela era uma pessoa muito justa. Eu acompanhei né, a vida, assim, pela internet. Eu fui buscar informações dela e ela era uma pessoa que ela fazia o trabalho dela, né? Sim. Ela era uma pessoa muito justa, assim. Então eu acho que agora tu me fez pensar numa outra coisa, assim, né? Essa situação Por dela favor. faz com que mais um motivo na qual eu acho que eu tô aqui, né, para futuramente ser radialista, que eu acho que é lutar pelo direito da mulher preta, né? Eu acho Sabe, Ju, que isso me comove, assim, porque não sei, eu tô meio, tô quase não, eu te entendo. eu tô muito, tô um Eu pouco te nervosa. entendo. Eu te entendo, sabe por quê? Talvez esse não fosse meu lugar de fala, mas eu me sinto no direito de conversar sobre isso com você. E assim, é uma coisa que é revoltante. Porque não tiraram a voz de um político, não tiraram a voz de um homem, não tiraram a voz só de uma mulher, mas tiraram a voz de uma mulher preta, de uma mulher que é mãe solteira, de uma LGBTQIA+, que lutava. Ela não lutava para morar em cobertura na Barra da Tijuca. Ela não lutava para ter privilégios. Ela lutava para que o povo dela, para que o povo de onde ela veio, tivesse os mesmos direitos. A partir do momento que você cala uma mulher preta com esses ideais, você está calando uma sociedade, você está calando a história de um país. Então, assim, eu, eu vejo em você, eu vejo em outras mulheres pretas que querem ser comunicadoras, que querem ser médicas, enfermeiras, ou o que elas quiserem ser. Eu vejo em vocês esperança. Eu vejo em vocês pessoas que vão poder fazer deste país um lugar melhor. Porque é a voz de vocês que vai mudar isso. Sabe por quê? É muito fácil você ver um jornalista, uma jornalista branca, falar de Marielle. Agora, ninguém foi atrás de ouvir, ninguém teve o, o, o senso, o tato de perguntar por uma comunicadora preta o que ela pensa. De novo, Ju, eu te peço desculpas por isso, mas assim, Não, isso me veio assim, sabe quando atravessou assim, ó, pá! Eu falei assim, eu preciso perguntar. E aí eu vejo essa reação. Eu vejo uma mulher preta chorando. Não é porque você tem medo, porque você tem pena, mas é porque isso machuca, é porque isso fere, é porque calaram a voz de uma minoria da minoria e que lutava pelo mínimo, que eram os direitos das pessoas
terem acesso ao básico. É. Sabe? E aí eu vejo uma menina que topa bater um puta papo com a gente, que tem um E puta de um coração. eu acho que é complicado, né? Porque a gente vê pô, tirou a vida, né, dela. Ela lutava também pelas, como tu mesmo disse, né? Como nós falamos aqui pela sociedade, assim, e ver que a vida dela foi tirada é meio, eu não sei muito o que dizer, assim, mas é muito dolorido porque pra mim eles têm que continuar investigando, né? Pra ver o que aconteceu, mas pra mim não. Eu não sei se, com todo respeito, né? Eu não sei Imagina, se vai ser. Eu não sei se vai ser. Porque é bem dolorido, assim. é, Eu até me é, emocionei porque é, é, é meio dolorido, assim, porque a porque voz isso, quando tu fala em voz preta, assim, parece que a gente tem que ter uma voz para dizer quem a gente é e quem a gente quer ser. exato, exato, exato. Sabe, quando a gente quis abordar esse tema da voz da mulher preta, é porque assim, não deveria ser assim. Não deveria ser necessário falar sobre certas coisas. Não deveria ser necessário que nós tivéssemos espaços diferentes, porque nós somos seres humanos. A sua voz, a minha, elas são iguais. Elas precisam ser iguais, mas nós vivemos num país, num mundo em que cada vez mais é preciso calar todas as outras vozes. Cada vez mais é preciso gritar para a sociedade, para o mundo ouvir, que a voz preta, ela tem que ser ouvida porque ela é origem. Porque todo mundo acha lindo falar que tá, imagina, tenho descendência europeia. Amorzinho, você é brasileiro, não é? E você tem sangue preto correndo nas veias. E o mínimo que você devia fazer era se orgulhar disso. Era se orgulhar de um povo que comeu o pão que o diabo amassou e sobreviveu. E ainda hoje, em pleno 2020, tem que lutar, tem que gritar para ser respeitado. Isto não é justo. Ju, O preconceito ainda tá. É complicado, assim, porque eu já vi, assim, amigas falando também, pô, é muito difícil ver as pessoas se tratam diferente, né? Um branco para um negro. Às vezes, esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre isso, né? Pô, por que tu tá tratando o branco de tal jeito e o negro tu trata com desleixo? exato, Nós somos exato. seres humanos, nós somos todos iguais. Se for pensar, todo mundo é igual. Não, e assim, e é igual se você colocar um preto e um branco para fazer um exame de raio-x, o que tem dentro é igual. A hora que morre, a hora que enterra, aquilo lá vai virar pó, é igual. Se mandar cremar, é igual. É igual. Então, assim, por que que em vida não é igual? Por que que em vida as pessoas precisam se distanciarem? Se dis... É bizarro. É bizarro. É bizarro. É, é uma coisa bem complicada, assim, porque tu não sabe se isso vai ter fim, né? Tu não sabe se isso. Exato. Tu não Exato. sabe se tu vai. Se isso vai. Ah, será que vai ferir as próximas gerações? Como é que vai ser, né? Exato. Como é que você para explicar para as próximas gerações que vêm que o menino de 14 anos, preto, estava sentado no sofá da sala e foi metralhado? Não dá, não dá, não dá para explicar. Porque é desumano. É desumano. É desumano. Sabe o que eu penso, Ju, é que assim, a nossa história é desumana. Porque assim, estuda-se
N coisas, N coisas. E aqui eu tô abrindo precedente para depois a gente receber uma chuva de críticas, mas eu vou abrir o meu coração para você como você fez comigo. A gente senta na sala de aula e a gente aprende sobre o nazismo, a gente aprende que os judeus foram mortos, a gente aprende um monte de coisa. Por que a gente não aprende na nossa sociedade moderna que a nossa polícia maltrata e mata preto? Por que a gente não aprende isso? Porque isso é a nossa história. Eu concordo que a gente tem que saber, tem que aprender sim o que aconteceu, concordo. Mas e a nossa história? Quem é que vai contar a nossa história? Eu fico imaginando como é que uma aluna preta vai sentar numa carteira de escola e um professor não vai ter os culhões de explicar por que é que uma prefeitura, um governo de estado, uma república matou uma mulher preta pelo simples fato dela defender a sua comunidade. Nós precisamos começar a contar a nossa história. É por isso que eu repito para você, Ju, tá falando com você e tá podendo ter essa entrega que nós dois estamos tendo. É em você, meu bem, que eu vejo o futuro. É na tua voz de mulher preta que eu acredito que pode estar a mudança. É na tua voz de mulher preta dando a cara a tapa todo dia nessa sociedade branca, hipócrita, machista e patriarcal que eu deposito as minhas esperanças. É a tua cara, é a tua voz que eu quero que as pessoas vejam, que eu quero que as pessoas ouçam. Porque é da tua boca que a história real vai ser contada. Porque é muito fácil, até pra mim, tá aqui fazendo esse discurso. Porque não é na minha pele que dói. Porque não é no meu dia a dia que dói. Agora, a partir do momento que você me dá a liberdade de nós falarmos sobre isso como nós estamos falando, é em você que eu coloco as minhas esperanças. Era uma mulher como você, que tem uma paixão, cara, que é diferente de tudo. Que tem um amor por um esporte que simplesmente, é como você falou, é feito pro macho escroto. É em você que tem lágrimas nos olhos agora, porque nós estamos debatendo uma coisa que é cruel, que é imunda, porque nós não precisaríamos estar falando sobre certas coisas se nós tivéssemos a dignidade, a hombridade de simplesmente nos tratarmos como seres humanos. Não é nada, não é tratar diferente, não é tratar, é ter respeito. É eu te respeitar pelo que você é, e acabou. É você me respeitar pelo que eu sou, e acabou. É respeito, não é mais nada. Ninguém tá aqui querendo confete. A gente só quer que uma mulher preta possa sair na rua e não ter medo de ser morta. A gente só quer que o filho de uma mulher preta possa sair na rua, dar tchau pra mãe dele e essa mãe ficar em paz no emprego, em casa, onde ela esteja, de que o filho dela vai voltar para casa. Sem ter sido parado pela polícia, sem ter sido chamado de bandido, sem ter sido perseguido por um segurança em shopping. O que a gente quer é que o Brasil, que é um país formado por índios e por negros, tenha o mínimo de decência e respeite as suas origens. O que a gente quer é que a polícia do Brasil, o que a gente quer é que a polícia do Brasil não escolha quem ela vai prender, quem ela vai investigar. E muito menos que ela não escolha quem ela vai matar. Porque eles não têm este direito. Eu só queria que nós estivéssemos frente a frente para poder levantar e te dar um abraço. Eu só queria poder fazer isso nesse momento. Porque assim, Ju, cara, que entrega. Eu não sei explicar o que foi isso, de verdade. Eu tô tipo, você zerou a vida, assim, pra mim, sabe?
você zerou a vida pra mim, real, assim, real. Não, não tem, assim, não tem, cara. Pra mim, isso é... Sabe, eu fico me questionando, mas olha isso. Meu, você simplesmente se entregou de uma outra forma, assim, de uma outra forma, sabe? Eu não tenho, eu jamais vou poder te agradecer por você ter topado essa experiência Não. e por você ter principalmente topado entrar nesse assunto. Por Deus que tá no céu, a gente não falou sobre isso em momento algum. Eu não falei sobre isso com os meninos em momento algum. Surgiu porque tinha que surgir, porque tinha que aparecer, porque a gente precisava falar tudo isso. Eu Foi fico incrível. muito feliz e eu agradeço pelo convite, até peço desculpas por ter me emocionado, Imagina, mas eu imagina. acho que nós temos uma grande luta pela frente ainda. Sim, sim. A gente tem uma grande luta pela frente. É uma luta diária. É uma batalha que você tem que levantar da cama pronta para lutar todos os dias. Todos os dias. Ju, eu vou de novo te agradecer muito. Eu acho que a gente já foi mais a fundo do que a gente imaginou ir. Então, assim, vamos tomar uma água, vamos dar uma respirada. Eu acho que foi incrível, foi incrível num outro patamar. A gente conversa no reservado depois, vê se a gente bate mais um papo igual esse. Mas, meu amor, de verdade, eu tô com meu coração explodindo em gratidão por isso que nós tivemos aqui. Foi maravilhoso. Uma coisa que eu não disse pra você no começo, que eu vou dizer agora, que eu disse pros meninos logo no comecinho da live com eles. O nosso intuito aqui não é quantidade. Eu não fico olhando quantas pessoas estão ao vivo, não. Meu intuito aqui é que a gente consiga mudar uma vidinha. Sabe assim, se a gente desligar aqui e alguém te chamar, ou alguém me chamar, ou alguém chamar o Rock e falar assim, nossa, o que foi aquilo? Acabou, acabou, porque se a gente atingiu uma pessoa com o que a gente fez aqui hoje, já foi demais, já foi demais. E de novo, obrigado, 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 obrigado. Você, meu bem, eu tenho certeza absoluta que daqui, sei lá, 2, 3, 5 anos, eu vou estar na primeira fila, te aplaudindo de pé. Porque você, meu bem, você é o futuro. Você é a Obrigada. esperança. Você é a voz que eu quero ouvir. E não é porque é a voz da mulher. Não, 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 amor. É porque é uma voz que tem consciência e que sabe o que tá falando. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Imagina, meu amor. Imagina. Vou deixar o seu Instagram para quem quiser bater um papo contigo, te conhecer, te seguir nas redes Tá bom. sociais. @_ Jus, Marques com 2 Qs, certo? @JusMarques. Bom, gente, essa foi a Juliana Marques, essa mulher Vini? preta. Oi, tá me ouvindo, Ju? Sim, é que nós Ah, começou a falar e baixou o volume aqui pra mim. Eu não entendi. tava te vendo. Entendi. Bom, Eu essa queria foi. só Fala, meu agradecer. amor, por favor. Queria agradecer de novo o convite. Queria dizer que me emocionei um pouco, né? Mas eu acho que isso faz parte. E estamos aí para uma próxima quando precisar. Muito Pode obrigada. deixar, meu amor. E Obrigado desculpa qualquer você. coisa. Mas, por favor, não repita isso, porque foi incrível. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Essa foi Juliana Marques, estudante de radialismo, mulher preta que tá dando voz a essa mulher incrível, a essas mulheres incríveis. Obrigado. Beijo no seu coração. Aos nossos espectadores, um beijo. A gente volta segunda-feira que vem com mais uma live. Beijo.